Olá a todos e todas, transmitindo aqui através do Facebook e do TikTok. Eu queria falar com vocês hoje a respeito desse assunto da Damares. Bom dia, Raimundo Nonato, que exemplifica bem outros casos, né? Para nós podermos entender como funcionam as fake news aí, dos nossos, vamos dizer assim, adversários políticos. Então, se vocês digitarem a respeito do discurso da Damares naquela igreja, vocês verão vários sites de informação trazendo praticamente o mesmo discurso, né? Destacando o que ela falou, apontando que muito provavelmente o que ela disse é mentira, falando a respeito das possíveis penalidades caso isso seja confirmado como mentira. Mas eu queria trazer uma informação a mais para vocês. Eu sempre falo, né, com vocês a respeito. Minha rua hoje está animada. Desculpa, gente, não tenho como fazer um silêncio maior para a live aí. Eu sempre procuro, né, falar para vocês que quando a notícia é muito fantástica, quando o que se está falando é algo que sai do limite do aceitável, do conhecido, né? É sempre bom a gente pesquisar antes de acreditar. E foi exatamente isso que eu fiz assim que eu tive tempo, porque eu tô me dedicando aí à era Collor. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de acompanhar, mas lá no canal do YouTube, no programa Passando a Letra, já tem 2 episódios falando da era Collor e falta agora eu falar do último episódio, que seria o impeachment de Collor em si. Para quem gosta, né, dessa época, indico para assistirem, porque a gente conseguiu traçar muitas semelhanças com o presidente da República que aí está, né? Mas voltando aqui ao nosso tema, que é a Damares, né? Eu gostaria de trazer um artigo da revista Fórum e em cima dele a gente discutir algumas questões, porque nesse mundo tecnológico, nesse mundo onde as inovações são muitas e diárias, a gente não pode fazer papel de ingênuo e de inocente, senão nós vamos perder o rumo da história. E isso, né, felizmente ou infelizmente, não tem mais volta. Ou nós acompanhamos as inovações tecnológicas, ou nós nos tornaremos reféns dela. Então a gente tem que conhecer o básico do básico para não ser engolido por estas novas tecnologias e pelas pessoas que têm más intenções ao utilizarem estas tecnologias.
Não sei se vocês sabem, né? Não sei se o caso já está resolvido ou não, mas a Rede Record foi agora vítima de hackers, né? Estão cobrando aí milhões de dólares para devolverem o controle da TV. A TV Record está trabalhando aí, mas com uma tecnologia já ultrapassada para não ter que tirar a sua TV do ar. Então é neste mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas se utilizam dessas tecnologias para o bem e para o mal também, né? Nós temos falado bastante a respeito daquele recurso tecnológico que faz, né, usa o teu rosto, simula a tua voz, mexe a tua boca como se você estivesse falando aquelas palavras e no fundo não foi você que gravou o vídeo, né? E isso tem nos provocado um pouco de aflição. E segundo o que eu estava ouvindo pela internet aí hoje, esta fake news, essa DIP, né, não é hoje muito simples de fazer. Você tem que ter um determinado equipamento, alguns programas que te permitam, né, fazer com que a Débora, né, ao vivo e em cores, diga para vocês algo que ela nunca disse, né? Mas, segundo estas minhas pesquisas, em 4 anos, isso será muito mais fácil de ser feito e qualquer um poderá fazer isso através do seu próprio celular. Então, nós precisamos conhecer o básico das coisas para que nós não nos tornemos vítimas destas inovações. Não adianta dizer, eu não quero saber, eu não quero fazer parte, né? Que nós estamos num mundo tecnológico. Maria, muito obrigada, querida, que não tem mais volta. Eu sou professora e logo que surgiu essa questão de e-mail, né, as escolas queriam que a gente fizesse uma conta de e-mail para facilitar a comunicação com a gente. Foram anos de um parto, porque as professoras e os professores mais velhos se recusavam a entrar nesse mundo digital e diziam que não queriam fazer e-mail, né? Quando surgiram os telefones com mais recursos, se recusavam a ter um telefone que tivesse a tecnologia do WhatsApp. Então, infelizmente, nós chegamos num ponto aí da evolução tecnológica que não adianta falar eu não quero participar. Ou você se informa sobre o básico, muito bem, Alexandro, católicos com Lula. Ou você se informa sobre o básico, ou você ficará para trás como refém, né? E vítima destes novos recursos. Então, vamos lá. Por que eu estou falando disso? Porque o que a Damares tentou fazer foi exatamente isso. Se utilizar de recursos que nós, seres humanos comuns, não conhecemos, para construir uma narrativa que tivesse alguma substância para criar uma credibilidade. Então, a revista Fórum traz para nós
uma manchete que diz assim: com crianças na plateia, Damares usa lenda doentia da internet para assombrar evangélicos. Então, duas questões aí, né? A fala dela no meio de crianças, isso é muito sério. Se tem uma coisa no Brasil que é levada a sério, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Posso dizer isso por experiência própria, porque como professora, a gente tem que observar o tempo inteiro, né? Se durante as nossas aulas, se durante o exercício da nossa profissão, nós não estamos infringindo algum artigo, alguma lei, né? Do ECA. E neste caso, em que a Damares não observou a idade da plateia, ela vai ter que responder por isto também. Mas vamos à parte que nos interessa aqui nesse discurso. O uso de uma lenda doentia da internet para assombrar evangélicos, né? Então, tem um site na internet que se chama Wattpad, né? Não sei se estou falando aí a expressão corretamente, mas eu li como Wattpad, né? Este Wattpad é um site que reúne leitores e escritores, e você tem ali, ao explorar a comunidade, várias opções de lendas, de contos, de literatura feminina, de ficção histórica, de não ficção, de contos de terror, de vampiros, de romance, de lobisomem, né? Então, depois que nós conversarmos aqui e vocês tiverem algum interesse em procurar, soletra-se W-A-T-T-P de pato, A-D, Wattpad. Vocês poderão aí consultar, né? Então, vamos nos direcionar por esse artigo da revista Fórum, para a gente poder comentar a respeito desta lenda. Ex-ministra usou mito das Lolita Slave Toys como se fosse real. Alexandre vai cumprir promessa de caçar o registro de políticos por fake news? Em Alexandre de Moraes, senhor ministro, e aí, né? Mais comprovada do que esta fake news, tá difícil. Aliás, você que é progressista, que é esquerdista, se ainda não assinou o abaixo assinado pedindo a cassação da Damares, procure nas redes sociais e assine, para que nós possamos aí usar todos os recursos possíveis para que quem mente, que quem usa a boa-fé das pessoas seja punido de acordo com as nossas leis. Então vamos lá, a revista Fórum escreve assim para nós:
Senadora eleita pelo Distrito Federal. Gente, como que vocês podem ter votado numa mulher dessa para senadora? Tá certo que as escolhas ali em Brasília, né, não estavam muito fáceis, mas essa senhora jamais deveria ter sido eleita, né? Tinha que sumir, colocada aí num centro para tratamento dos seus problemas, porque o que sai daquela boquinha não é nem Jesus da goiabeira que tem que cuidar, né? Senadora eleita pelo Distrito Federal, a ex-ministra Damares Alves usou uma lenda doentia da Deep Web. O que é Deep Web? É uma área escondida da rede, que você só encontra se você souber o endereço. Se você colocar como pesquisa, por exemplo, contos fantásticos, este endereço não aparece para você como uma das opções. Você só o encontra se alguém passou para você esse endereço. Então, é uma área escondida da rede. Então, vamos lá. A Damares usou uma lenda doentia da Deep Web, uma área escondida da rede, para assombrar evangélicos no último domingo na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fama, em Goiânia. Ela contou diante de menores de idade na plateia que teria descoberto que crianças de 3 e 4 anos da ilha de Marajó, e ela ainda comete um erro, né, grosseiro em relação à geografia, porque quando ela menciona a ilha de Marajó, ela fala que esta localização faz fronteira com a Guiana e o Suriname. Depois peguem aí, né, um mapa da América do Sul e verifiquem se o que ela falou é verdade, né? Vocês vão ver que é mais uma bolsonarenta que não manja nada de geografia, como a grande maioria deles, né? Então, ela contou, né, que essas crianças de 3 e 4 anos teriam os seus dentes arrancados para a prática de intimidades, né, orais. E que essas crianças eram alimentadas com comida pastosa para a prática de intimidades com aquele espaço, né, pelo qual a gente faz cocô, né? Estou falando assim, desse jeito, para que não derrubem a nossa live, tá bom? E para o caso de ter criança também ouvindo, né, as coisas fiquem aí como os antigos falavam, né? Tem criança descalça, lembram dessa expressão, né? Ou seja, para de falar do assunto porque é coisa que criança não deve ouvir, né? Então a Damares não apresentou nenhuma evidência do que ela estava falando e nem contou ter tomado alguma providência para punir os responsáveis, o que seria sua obrigação como ministra de Estado. Ela também contou ter descoberto que nos últimos 7 anos, ou seja, fora do governo do PT, gente, né? Não vem falar de esquerda não, hein? Nos últimos 7 anos, exclua aí Lula e Dilma. Estamos falando de Temer, de Bolsonaro, né?
Vamos fazer as continhas aí das datas que essa senhora mencionou. Então, ela contou, né, ter descoberto que nos últimos 7 anos explodiu o número de estupros de bebês que acabaram de nascer, que ela teria imagens lá no Ministério de crianças com 8 dias, né, sendo aí violentadas. Nós descobrimos que um vídeo, né, de crianças nessa situação custa entre 50 mil e 100 mil reais. Falas da Damares, né? Que inclusive, então, esta tragédia, né? Esse crime bárbaro, essa atrocidade não acontecia só para satisfazer os desejos de pessoas doentias, mas também era comercializado e até o preço ela sabia, né, que ficava entre 50 e 100 mil reais o vídeo de uma cena escabrosa dessa. Inclusive, no site da revista Fórum, onde está essa matéria, tem o acesso à fala dela, que está gravada no YouTube. Então, quem não ouviu ainda essa fala horrorosa, pode depois acessar o site da revista Fórum, que tem lá o link para você ouvir. São quase 6 minutos de falas dela absurdas a respeito desta lenda que ela se utiliza para assustar evangélicos e convencê-los a votarem no presidente da República, que aí está. E ela fala essas atrocidades, inclusive na presença da primeira-dama. E as duas fazem uma cena como se estivessem chorando de desespero e dizendo que o atual presidente da República foi escolhido por Deus para acabar com estas atrocidades que até então ninguém tinha feito nada para salvar estas criancinhas, né? Então, se Damares cometeu algum tipo de crime, a primeira-dama também precisa ser investigada, porque a todo momento da fala da Damares que a primeira-dama filmada, ela está com a sua cabecinha balançando, como se ela soubesse do que a Damares está falando e chorando para a população que ali estava presente, né? Não vou nem falar do que a Globo está perdendo, né, no elenco de atrizes para os seus novos testes. Mas vocês olhem, vão lá, né, no site e vejam lá quem é essa horda do número 22 aí, né? Continuando aqui, o Ministério Público Federal no Pará pediu explicações à ex-ministra de Bolsonaro, solicitando à atual secretária executiva da pasta que apresente os supostos casos descobertos pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos,
indicando todos os detalhes que a pasta possua, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Gente, se vocês pararem para prestar atenção no conjunto da obra, vocês percebem logo de cara que há algo muito mal explicado nessa historinha dela. Por quê? Para o orçamento de 2023, eu, assim como outras pessoas, estamos divulgando na internet todo o dinheiro que está sendo retirado pelo presidente que aí está do orçamento de 2023, justamente para que ele possa investir no orçamento secreto. E o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos é justamente um dos ministérios em que a ministra bateu no peito, né? E falou com a boca cheia que economizou o máximo que pôde, que recebeu lá X de orçamento para 2022 e que não gastou nem 50% do orçamento. E este orçamento da pasta dela para 2023 ainda será menor do que o que ela gastou em 2022. Opa! Acende uma luz de alerta aí. Se nós temos, né, esta situação tenebrosa, horrorosa, desumana, monstruosa, sabida não só pela ex-ministra, mas como pela primeira-dama, né? Como que o presidente da República retirou o dinheiro da pasta para 2023. E como ela, em 2022, não investiu tudo o que pôde para acabar com esta barbaridade do dia para a noite, né? Então, a gente não tem o direito de sermos ingênuos, de sermos inocentes, ainda mais com essa tropa do mal aí, né? Aqui ouvindo estas barbaridades e continua se declarando apoiador do presidente que aí está. Então, quem conhece aí o DJ, né? Pense bem antes de segui-lo, porque ele aprova esse tipo de atrocidade, continua apoiando o governo que aí está, né, DJ? Então, né, continuando, onde eu parei, eu perco até o rumo da história quando eu vejo gente apoiando esse tipo de pessoa que não merece nem ser chamada de gente, né? O MPF também pediu que o Ministério informe quais providências tomou ao descobrir os casos e se houve representação, ou seja, denúncia ao Ministério Público ou à polícia. E nós já sabemos que não houve, né? Não teve nenhuma denúncia no Ministério e nem na polícia. Então, ontem, os bolsonaristas, tipo esse que veio aqui ainda ter coragem, né, de se expressar a favor desse governo que aí está,
tentaram colocar nas redes sociais ontem uma fake news, né, de que ela havia sim tocado o caso à frente e não tocou, tá, gente? Então, por isso que o STF está querendo saber tudo o que foi feito. Já que o grupo, né, já o grupo jurídico Prerrogativas pediu ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público que a ex-ministra seja investigada por suas declarações. Então, aqui no site da revista Fórum, você encontra inclusive um link do Jornal Nacional que noticiou no dia 10 de outubro a fala desta ex-ministra, né? Então, a revista Fórum fez aí um bom apanhado da questão, né? Exatamente. Por que que não denunciaram? Não denunciaram porque não deve ser verdade, né? Porque se fosse verdade, concorda comigo que o gasto desta pasta teria sido muito maior, porque se o crime é tão organizado do jeito que ela fala, ela teria que ter investido muito dinheiro para acabar com ele, né? E ela o ano inteiro bateu no peito se vangloriando de que quase não gastou o dinheiro destinado à pasta dela, né? E tanto não precisa de dinheiro a pasta dela, que o orçamento da pasta dela para 2023 ainda é menor do que o de 2022. Então, né, gente, presta atenção. Vamos continuar aqui que vocês vão ver coisa pior ainda. Os advogados do grupo dizem que Damares e Bolsonaro, citado por ela como tendo sido notificado das supostas descobertas, devem ser convocados a explicar quais medidas foram tomadas para a apuração de tamanhas atrocidades. E, em caso contrário, poderão ser ambos, a Damares e o presidente da República que aí está, acusados de prevaricação. O que é prevaricação? O servidor público tem por obrigação denunciar toda e qualquer irregularidade que chegar aos ouvidos dele e tomar providências. Então, prevaricação é quando, né, alguém imbuído de poder público, seja concursado ou não, falta com a sua obrigação de servidor público e não denuncia o crime, ok? O Prerrogativas também fala da hipótese de Damares ter mentido para alimentar o discurso de ódio e tumultuar o processo eleitoral. De fato, o vídeo foi compartilhado pelo senador Flávio Bolsonaro e está sendo disseminado por outros apoiadores do presidente para tentar associar Lula e a esquerda a essas barbaridades. Então, como que ela fala, né, que esse crime vem acontecendo de 7 anos para cá e ela quer associar Lula e o PT a esse tipo de crime? Eles vão ter que provar, né? Então tá aí o grupo Prerrogativas, que não deixará passar em brancas nuvens
esse tipo de fake news, né? E aí, né, o senador lá da rachadinha escreveu assim no tweet dele, acho que foi no tweet: esse relato da senadora Damares é perturbador. Ainda há resquícios de PT pelo Brasil. O que acontece com nossas crianças em algumas regiões do nosso Brasil é monstruoso. Contra o abuso infantil, vote 22. Não tem vergonha na cara, né? Gente, só um minutinho que estão batendo palma aqui, peraí. Pelo amor. Desculpe, já vi o que é. Eu tô esperando uma entrega, então por isso que eu me dei ao trabalho de levantar e dar uma olhadinha, mas não é nada de importante, né? Então, continua aí a revista Fórum. Acontece que Damares não vai apresentar prova alguma do que fala, simplesmente porque é mentira. Quem está dizendo isso não é a Débora aqui, tá? É a revista Fórum, né? A ex-ministra e senadora eleita tirou as supostas descobertas de um mito que circula há anos nos fóruns anônimos mais sórdidos da internet. As Lolita Slave Toys, né? Então, se você for procurar, né, as Lolita Slave Toys, você vai ver que é uma lenda que a gente encontra nesse tipo de site, né, da Wattpad. Inclusive, a revista Fórum traz para nós um link para que a gente possa acessar, vem escrito até em vermelhinho, Lolita Slave Toys, né? E eu tentei acessar, mas aparece assim que a historinha foi tomar um arzinho e daqui um tempo ela volta, ou seja, os bolsonaristas conseguiram tirar aí a história do ar, mas antes que ela saísse do ar, os jornalistas da revista Fórum conseguiram algumas informações. Então vamos falar desta Lolita Slave Toys, né? A história contada pela ex-ministra coincide em tudo com a lenda. Nome da lenda: um cirurgião do leste europeu adquire meninas de 9 a 10 anos. Então, esta lenda conta que este cirurgião do leste europeu adquiria meninas entre 9 e 10 anos, rejeitadas para a adoção, e as transformava em escravas para as intimidades. Um dos procedimentos dele era remover os dentes, para que, né, as meninas não fossem capazes de mordê-lo durante as intimidades. E fala aqui, é claro, né, se você for procurar aí o artigo, ele usa as palavras que eu não estou podendo usar, tá bom, gente? E torno a repetir, não uso porque pode ter, né, criança descalça na sala, ou, né,
A rede que gosta de arrumar pelo em ovo para derrubar live de progressista e de esquerdista, resolver derrubar a minha live porque eu falei alguma palavra que eu não devia. Então, por isso que eu estou falando nas entrelinhas. Olhem o que disse Damares na igreja. Repito, diante de crianças pequenas. Temos imagens de crianças de 4 anos, 3 anos, que cruzam as fronteiras, têm seus dentes arrancados para não morderem na hora da intimidade. A lenda também fala que como as bonecas humanas tiveram seus dentes arrancados, só podiam a partir de então comer papinha. Como ela não possui mais dentes, não pode mastigar. Tem que ser alimentada como um bebê. Agora, compare com o que contou Damares. Nós descobrimos que essas crianças comem comida pastosa para o intestino ficar livre, para que aconteçam outras atrocidades que vocês já entenderam. Detalhe, a lenda não menciona essa atrocidade através do intestino. Esta parte é criação da própria Damares. Gente, torno a repetir, quem está afirmando isso aqui não é a Débora, é um artigo que vocês podem encontrar na revista Fórum, escrito ou assinado pela socialista Morena, tá? Deixar bem claro aí que eu estou lendo um artigo da revista Fórum, ok? Aí, o artigo continua. Não é a primeira vez que a senadora eleita desfia seu catálogo de perversões de intimidades para atacar adversários. Resta saber se o ministro Alexandre de Moraes vai cumprir a promessa feita em junho de caçar o registro de políticos que espalharem fake news. A posição do Tribunal Superior é muito clara. Já foi dada em 2 casos importantes e será aplicada nestas eleições. Quem se utilizar de fake news, quem falar de fraude nas urnas, terá seu registro cassado, independentemente de candidato a qual cargo for. E esta foi uma fala do ministro Alexandre de Moraes. Então, progressistas e esquerdistas que estão aqui acompanhando esta live, vamos pressionar o Alexandre de Moraes, e quem ainda não assinou o abaixo assinado pedindo a cassação da Damares, procure aí pela rede, porque não deve estar difícil de achar. Tá bom? Cabe ainda às entidades de defesa da infância se pronunciarem sobre uma senadora eleita que, sob a desculpa de proteger as crianças,
conta mentiras obscenas diante de crianças pequenas, ela sim destruindo sua inocência. Então eu quero aqui agradecer a presença de vocês, tanto no TikTok quanto no Facebook, e tornar a dizer que isto que nós lemos, que isto que nós discutimos, está aí para vocês, letra após letra, num artigo da revista Fórum chamado Com Crianças na Plateia, Damares usa a lenda doentia da internet para assombrar evangélicos. Pessoal, vamos bater nesta senhora, bater que eu digo, né? Não é fisicamente, pelo amor de Deus, hein? É o bater em cima da fake news dela, para mantermos esta senhora ocupada nas redes sociais e parar de, de disseminar, né, mais fake news nos próximos dias. Porque quando a gente começa a bater na internet, né, a fake news deles, e eles se sentem obrigados a darem satisfação sobre os seus atos antidemocráticos e antiéticos, eles nos dão um pouco de sossego, né? Dão aí 1 ou 2 dias parados na produção de fake news, ok? Produzam materiais, cobrem o Alexandre de Moraes, assinem o abaixo-assinado pedindo a cassação da Damares, e vamos na luta atrás, né, de desmentir a próxima fake news. Obrigada a todos. Eu vou divulgar quando farei aí o último programa sobre o Fernando Collor de Mello, falando da era Collor, mais especificamente do processo de impeachment, tá bom? Um beijo para todos. Tchau!